E hoje eu vou ensinar você a como olhar se você vai casar com uma pessoa ausente no seu mapa astral, através da astrologia védica. Se você vai casar com uma pessoa que tem um comportamento escapista, que é hipersensível, que é gastadora, então se você ficou curioso para saber mais, venha comigo para o vídeo. O seu mapa astral é como um bolo dividido em 12 fatias e cada uma dessas fatias representa uma área específica, um assunto específico da sua vida. Então, a sexta fatia do bolo corresponde à casa 6, que representa a região do seu horóscopo onde o seu cônjuge vai para escapar do mundo material. Para você descobrir se você vai se casar com uma pessoa de comportamento escapista, você deve descobrir qual é o signo que está na casa 6. E para isso você deve saber qual é o seu signo ascendente, pela astrologia sideral. Eu devo salientar que este material ele é exclusivo para a astrologia sideral. Então, em 95% dos casos, o seu ascendente muda da astrologia tropical para a astrologia sideral. E caso você ainda não tenha visto o seu mapa pela astrologia sideral, seu ascendente, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo que ele vai te direcionar para o meu tutorial em que lá eu ensino passo a passo de como você calcular seu mapa. No exemplo aqui, vamos utilizar o mapa do norte da Índia, que é lido em sentido anti-horário. E o grifo que nós vemos aqui é o grifo de Libra. Então isso significa que o grifo de Libra está ocupando essa caixinha, esse diamante mais alto, que é a casa 1. Como vocês podem ver, tem o número 1 aqui. Então, é uma pessoa com ascendente em Libra. Então, essa pessoa vai ter uma abordagem perante a vida como de Libra. E ela vai vestir a pele de uma pessoa de Libra, uma pessoa que busca justiça e igualdade. Libra é regido por Vênus, então para uma pessoa com ascendente em Libra, ela vai assumir a personalidade de Vênus. Então Vênus fica sendo representada por ela. E a casa 12 do horóscopo, ela representa as perdas, o inconsciente, os temas de Netuno. É bem diferente da casa 8 do seu horóscopo, ela representa as coisas que são escondidas, mas que você tem conhecimento delas e são coisas que encabulam você, então por isso você tende a esconder das outras pessoas. A casa 8 tem muito a ver com coisas plutônicas. E já a casa 12 tem a ver com as coisas de Netuno, são as coisas que são inconscientes para nós mesmos. Então é o lugar onde a gente age pelo inconsciente. É um lugar onde a gente vai diariamente para a casa 12, por incrível que pareça, porque representa o seu sono, onde você dorme, onde você repousa, onde você recupera as suas energias. Na casa 12. Representa também como você gasta energia. E representa como você gasta qualquer coisa, como você gasta seu dinheiro, como você gasta sua paciência, com que você direciona a sua energia de maneira geral. É visto pela casa 12, representa inimigos ocultos, doenças ocultas, as coisas que nós males que nós não sabemos por onde eles vão nos atacar. É visto por aqui. Então, na astrologia existe o conceito de casas derivadas, que é conhecido na astrologia védica como Bhavat Bhavan. E esse conceito ele é muito interessante porque ele vai indicar que as casas elas têm maneiras ocultas de serem lidas.
existem níveis diferentes de serem lidas as casas. Então, a casa 7, ela representa o seu cônjuge. Então, se você contar 7 casas a partir do signo de Libra, na contagem você vai parar no signo de Áries. Então, para uma pessoa com ascendente em Libra, ela busca Áries no outro, ela busca Marte no outro. E se você contar 12 casas a partir da casa 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, você vai parar na casa 6. Então a casa 6 representa o inconsciente do seu cônjuge, as perdas do seu cônjuge. Porque existe uma relação de complementariedade aqui. Enquanto a casa 1 representa você, a casa 7 representa seu cônjuge. Enquanto a casa 12 representa o seu inconsciente, inimigos ocultos, perdas, a casa 6 fica representando o inconsciente do seu cônjuge, as perdas do seu cônjuge, porque é a 12ª casa contada a partir da casa 7. Os textos antigos vão dizer que essa casa também tem uma relação com divórcio, com separação, porque representa a dissolução total e absoluta do casamento. E então é uma casa bastante complicada, como vocês podem ver. Na verdade, o eixo 6 e 12 é um eixo em si complicado porque ele representa padecimento, ele representa emoções complicadas, coisas mal compreendidas. A casa 12, na perspectiva do seu ascendente, representa os aspectos da sua personalidade que não são bem compreendidos ao longo da sua vida. Então, as coisas que não são muito bem compreendidas, a gente tende a empurrar para a casa 12. Então, são energias, emoções bem pesadas e complicadas aqui. Então, a casa 6, ela representa a mesma coisa. São aqueles aspectos que você não entendeu muito bem sobre a personalidade do seu cônjuge, as coisas que você tende a não integrar muito bem no relacionamento, que você tende a não aceitar, que você tende a não querer saber, não querer ouvir, são vistas pela casa 6. Então, todos nós temos isso no mapa astral. Então, todos nós vamos... Quando nós nos casamos, nós passamos por essas experiências de rejeitarmos determinadas coisas na personalidade do nosso cônjuge. E é uma via de mão dupla, porque a pessoa com quem nós nos casamos também pode rejeitar algumas coisas em nós. Então, quanto maior a quantidade de planetas, o que eu quero dizer é que quanto maior a quantidade de planetas que você tiver na casa 6, eu não acredito que um planeta na casa 6 seja o suficiente para fazer um cônjuge ausente. Mas assim, quando passam a ser 2 planetas na casa 6, 3 planetas, aqui isso vai aumentando a probabilidade de você casar com uma pessoa que é ausente. Uma combinação que eu vejo que é muito comum é quando o planeta que rege a casa 7 vai para a casa 6. É uma situação em que a pessoa ela pode se queixar de se casar com alguém que está de corpo presente, mas está com a cabeça em outro mundo. Então, ela pode sentir que o cônjuge ele não participa muito da vida dela. Por exemplo, para o ascendente em Libra, significa que a pessoa vai ter Áries na casa 7. Então, isso significa que o Marte rege a casa 7. Então, se você tiver o Marte em Peixes na casa 6, significa que o Marte ele está levando os temas da casa 7 para serem vividos na casa 6. Então, esse é um alinhamento que pode, sim, indicar que você vai casar com uma pessoa que tem comportamentos escapistas. Só que a casa 6, ela pode representar também, para a perspectiva do cônjuge, estrangeiros.
Na verdade, o eixo 6 e 12 representa estrangeiros. Então, se você tem o regente da casa 7 na casa 6, por exemplo, pode representar que o seu cônjuge te vê como uma pessoa estrangeira, a própria realidade dele. Não precisa ser real. Quando eu falo estrangeiro, não precisa ser real. Você é uma mulher que casou com um homem que é holandês. Não é necessariamente isso. Você pode casar com uma pessoa da sua cidade que fala a sua língua. Um brasileiro casou com uma brasileira. E ainda assim essa dinâmica pode acontecer. É mais profundo do que só a questão de nacionalidade. Se você tem, por exemplo, o regente da casa 7, o Marte, na casa 12, pode indicar que você vê o seu cônjuge como sendo uma pessoa alheia à sua própria realidade. Agora, quando é o regente da casa 7 na 6, pode ser o seu cônjuge que vê você como uma pessoa alheia à realidade dele. Então, este é uma dinâmica em que pode indicar um relacionamento mais distante, pode indicar duas pessoas que moram no mesmo apartamento, mas que dormem em quartos diferentes, ou um casal que mora em casas separadas, ou um casal que se casou, mas que um mora em países diferentes, em cidades diferentes, e eles se comunicam mais de maneira virtual, porque Netuno rege o mundo virtual. Alguma coisa pouco comum. É um tipo de casamento que é pouco comum. Pode indicar, quando acontece disso, de o regente da casa 7 estar na casa 6, ou o regente da casa 7 na casa 12, pode indicar que tanto você, como dono do mapa, você tricotar relacionamentos paralelos. E às vezes até mesmo isso ser de conhecimento do seu cônjuge, e nenhum dos dois se portar tanto com isso. Pode acontecer de ser o seu cônjuge uma pessoa que tricota relacionamentos paralelos e você também não se importar. E aos olhos da sociedade pode ser uma relação bastante estranha e mal compreendida para pessoas que estão de fora. Até mesmo para familiares pode ser uma dinâmica mal compreendida, no sentido assim de o que você está fazendo com esse cara, ou por que você está se relacionando com essa mulher, assim, o que vocês ganham dessa relação, assim, são duas pessoas bem diferentes, então pode indicar que o aspecto mais separado dessa situação, assim, lógico que pode haver afeto nessa dinâmica, pode haver outras coisas que seguram a relação, mas que não necessariamente são objetivos incomuns. Entende? Quando existe essa dinâmica, o planeta regente da casa 7 na casa 6 pode indicar um casal em que ambos têm ambições bastante diferentes. Então, por si só, a situação faz com que eles sejam mais separados. Lógico que eu estou analisando uma coisa separadamente no mapa. Você pode ter uma sinastria maravilhosa, você pode ter um mapa composto de pontos médios mais incrível ainda do que o que originalmente essa combinação no mapa está dizendo. Então, aqui nós temos o grifo do signo de Peixes. Então, isso significa que o signo ele está moldando as características da casa 6. Então, através do signo, a gente tem como saber como funciona melhor essa dinâmica e qual é o planeta que rege a casa 6, que rege Peixes. Eu vou tentar, para responder essa pergunta, englobar todas as vertentes de astrologia zodiacal. Existem dois regentes de Peixe, que é Júpiter e o Netuno. Só que o Júpiter ele é um planeta visível, ele representa coisas conscientes. E
O Netuno, não, ele é um planeta invisível, olho no olho, ele representa coisas inconscientes de peixes. Então, nesse caso, nós vamos sempre na astrologia védica, assim como na astrologia sideral, utilizar o regente oficial, o regente consciente de peixes. Então, para uma pessoa com ascendente em Libra, o Júpiter ele vai ficar como sendo o regente da casa 6. Então, o Júpiter representa inimigos ocultos do seu cônjuge, o inconsciente do seu cônjuge, como ele gasta dinheiro, quais são as válvulas de escape que ele tem. Então, você deve olhar qual casa vai Júpiter, porque isso vai dar uma indicativa mais específica. Por exemplo, se você tem Júpiter na casa 10, significa que os meios de escapar à realidade do seu cônjuge tem a ver com os temas da casa 10. Então pode ser um cônjuge que ele usa a carreira como desculpa para escapar do relacionamento. Se você tem Júpiter na casa 9, pode indicar um cônjuge que usa a religião para escapar do casamento, de responsabilidades com você, ou que utiliza problemas com o pai como desculpa para não selar um relacionamento mais íntimo com você. Agora, o signo onde Júpiter vai dizer qual é o tipo, a qualidade dessas inteligências de Júpiter. Então, se você tiver o Júpiter em Capricórnio, pode indicar que o seu cônjuge ele busca a carreira, porque Capricórnio é o signo da carreira, para escapar de você. Agora, existe 3 nakshatras dentro de Capricórnio, que é Uttarashada, Shravana, Abhijit e Dhanisha. Na verdade, são 4. Vamos supor que você tenha Júpiter em Shravana. Shravana é um nakshatra que tem a simbologia da orelha, gosta de leituras, de estar imerso em leituras, de colecionar livros, de estar estudando, são bons ouvintes, gostam de música, porque tem a ver com a escuta. É o nakshatra regido por Vishnu. Então, isso significa que o estilo de válvula de escape do seu cônjuge tem a ver com os temas de Vishnu. Você já deve ter ouvido falar que Shravana é regido pela Lua, mas só que a Lua ela rege o Mahadasha de Shravana. Não é específico para descrever Shravana. Assim, o que é específico para descrever o nakshatra é a divindade daquele nakshatra. É específico. A divindade ela não se repete em nenhum outro nakshatra. Ela é exclusiva daquele nakshatra. Então, o estilo de válvula de escape pode ser crescente aqui, porque, segundo a mitologia, o Vishnu ele se disfarçou de um anão para tentar retomar o mundo dos deuses, que foi tomado pelos demônios, asuras, e ele recobrou o mundo em 3 passos. Então, Shravana tem a ver com começar pequeno e uma coisa que cresce de tamanho desproporcional. Então pode indicar que a tendência escapista do seu cônjuge pode ser uma coisa crescente ao longo do casamento, ao longo dos anos. Para uma pessoa com ascendente em Libra e Júpiter em Shravana, é uma coisa que pode indicar. Então você tem que olhar exclusivamente o que a história, o enredo de Vishnu tem a ver, e as válvulas de escape do seu cônjuge vão se manifestar exatamente como a história de Shravana Nakshatra. Então, essas histórias não são mitos, na verdade, são a verdade manifestada de forma física. Você deve olhar também quais são os aspectos que Júpiter faz, porque vai dar maiores indicativos. Então, se você tem Júpiter em conjunção com Plutão, significa que o seu cônjuge tem formas muito plutônicas de escapar à realidade. Pode ser através de drogas plutônicas, drogas que intensifiquem a realidade, como cocaína, por exemplo. Você deve olhar os trânsitos de planetas lentos em cima de Júpiter, porque vai indicar, por exemplo, se você tiver Ketu transitando em cima do seu Júpiter natal, significa que
vai ser uma época em que o seu cônjuge pode estar passando por perdas de energia, inimigos ocultos, doenças ocultas. Pode ser uma época em que ele esteja dormindo mais ausente. Então, todo planeta que transitar por cima do Júpiter, ele vai afetar esses temas do seu cônjuge. A mesma coisa, se você tiver planetas transitando na casa 6, você deve também olhar como está a sua sequência de Mahadashas, porque na época que uma pessoa com ascendente em Libra passar pelo Dasha de Júpiter, vai ativar os temas da casa 6, então pode ser uma época em que o cônjuge esteja mais ausente. Uma outra coisa que você pode olhar também é como está o estado da casa 6 no seu Navamsha, que é o nono mapa harmônico, que representa o desdobramento da sua história de vida, que inicialmente é contada no mapa natal, o mapa D1, o Navamsha representa a conclusão da história. Então, você deve olhar qual é o signo, que é o ascendente no Navamsha, qual é o signo da casa 6, o regente da casa 6, que ele vai dar indicações mais profundas. Muitas pessoas me perguntam qual é a época que o Navamsha é ativado. Na minha opinião e experiência pessoal, o Navamsha é ativado no momento em que você passa a morar junto com uma pessoa. Para mim, isso é uma forma de casamento. É a forma mais específica de casamento, é você morar com a pessoa, e não você assinar papéis num cartório. Isso é um processo burocrático que não tem nada a ver, de fato, com a experiência do casamento em si. Então, o Navamsha, ele é ativado no momento em que você mora com uma pessoa. Tá certo? Então eu espero que você tenha aprendido uma coisa nova hoje. Se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever, de dar um joinha embaixo da tela. Eu posto vídeo de astrologia todos os dias e nos vemos na próxima. Obrigado.